quem conversa com a gente agora é Inbal Blanc, é especialista em questões militares envolvidas no conflito. Muito obrigado por atender a Record News. Nós temos agora um especialista aqui que conhece bem aquela região da faixa de Gaza, não é isso? Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente a sua experiência com o Exército lá na faixa de Gaza para a gente. Oi, boa tarde aqui, né? Eu fui oficial em Israel, também da tropa de paraquedistas, uma unidade de elite ali dentro das tropas de paraquedistas, e servi tanto na faixa de Gaza quanto na fronteira com o Líbano, né, que é uma outra fronteira que está em aberto hoje com o Hezbollah. Na época, o Hamas já estava constituído na faixa de Gaza, mas ainda não tinha toda essa força que tem hoje. A maior parte das operações eram operações a pé, né, sem toda a estrutura que os soldados usam hoje nessa operação de grande porte. E posso falar que em todos os confrontos que tive com o Hamas, sempre ou eles fugiram ou não conseguiram fugir. Imagino eu que é o que vai acontecer agora também. Inbal, explica um pouquinho para a gente como é que funciona essa sistemática do Hamas em relação ao território. Lá é uma terra diferente da faixa de Gaza. A faixa de Gaza é diferente do que as terras em Israel, que eu quero dizer, o território, o terreno lá é favorável para os membros do Hamas? Vocês têm esse mapeamento, por exemplo, dos túneis que eles fazem por lá? Então, a faixa de Gaza é beira-mar, né? E, portanto, toda a faixa, aquela região, que, aliás, é uma região bem bonita fora da guerra, né? Que poderia ser uma região turística, ela tem uma base de areia. E, portanto, todo o processo de cavar túneis não precisa de máquinas de grande porte, não precisa de equipamento muito caro, e sim, simplesmente famílias, que são as famílias mais ricas ali da faixa de Gaza, fora os terroristas do Hamas, que têm como base cavar esse tipo de túnel, tanto os túneis para passar equipamento e contrabando de Sinai, né, que é na fronteira com o Egito, quanto essa grande rede de túneis que foi cavada para fins militares ou terroristas do Hamas. O que é importante, acho que às vezes a gente confunde, acha que a rede, a gente chama às vezes de rede de metrô, né? Que nem o metrô. Mas, na verdade, a rede de túneis na faixa de Gaza, ela é dividida por áreas. Então, a gente tem a cidade de Gaza, que tem uma sua rede, a gente tem as outras cidades, como Khan Younes, como Rafia, Rafa, né? Como outros locais que têm sua rede de túneis, e tem alguns poucos túneis que interligam essas redes de túneis. Em relação à operação, na verdade, o Exército já passou a primeira fase, que é a parte que é mais rural, né? E agora já cercou e está na faixa de Gaza realmente focado nos túneis e nas grandes bases militares que o Hamas construiu, tanto acima da terra, né, como em prédios, e em hospitais, escolas, quanto abaixo da terra nessa rede de túneis que você citou. Agora, num confronto direto com os membros do Hamas, existe algum treinamento para os militares israelenses poderem identificar quem é civil e quem é membro do Hamas, por exemplo? Sim. O primeiro ponto, eu acho que diferente de outros conflitos, toda a população civil teve muito tempo para sair da faixa de Gaza e foi orientada, tanto por cartas, né, jogadas por aviões ali por cima, quanto para os seus próprios celulares, com informativo na televisão, então de qualquer forma de avisar com que Israel vai entrar e que quem quisesse sair possa sair. O segundo ponto, que acho que é bem importante mencionar, é que mesmo que o Hamas tentou com todas as forças, incluindo matando o seu próprio povo, né, fazendo blitz para não deixar passar, Israel está arriscando soldados, corredores, para que a população da faixa de Gaza e
vocês acabaram de mostrar esse tipo de passeatas, né, de saídas que são, que são cidadãos que saem em segurança do próprio exército, né? Israel alertou e tirou boa parte da população da faixa de Gaza. Isso não quer dizer que não tem mais civis, mas boa parte da população já saiu. Outro ponto que acho que é bem importante mencionar, que tanto o fogo que é realizado pelos soldados no chão, quando o bombardeio que a gente vê na televisão, quase todo alvo é validado de forma jurídica. Não existe atirar para atirar e não existe atirar para matar civis. Isso é proibido no exército e quem fizer isso vai para a cadeia como qualquer civil. Então, a escolha do alvo, mesmo com os alertas e mesmo com mais de 3 semanas que toda a população teve para sair da faixa de Gaza, a escolha dos alvos que são destruídos é muito bem detalhada e tem um apoio jurídico para cada um desses alvos.